Olá, agora vamos falar sobre os créditos sujeitos à recuperação judicial. Enfim, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos vencidos e vincendos até a data da propositura da recuperação judicial. E assim a gente encerra a aula de hoje. Brincadeira, claro que a regra geral é essa: créditos vencidos e vincendos, não importa qual seja. Porém, nós vamos ver que alguns créditos estão excluídos da recuperação judicial por exceção, né? Temos aqui os créditos a título gratuito, né? Aquilo que, sem ter tido uma contraprestação, eu assumi um compromisso, por exemplo, uma constituição de renda. Eu, empresa, constituí uma renda para o filho do sócio, né? Uma renda mensal ali que o sócio recebe, que o filho do sócio recebe, sem ter feito nada para ter esse encargo, né? Para receber esse valor. Então, aqui não vai se beneficiar, ele não vai poder receber essa dívida através da RJ. As despesas que os credores fizerem durante a RJ ali para tomar parte da ação. Ou seja, o devedor que deve para mim entrou com a RJ em São Paulo. Eu sou aqui de Maringá, no estado do Paraná. Se eu precisar ir para São Paulo, vou ter que pagar passagem, vou ter que pegar o avião, pegar o hotel, vou ter que almoçar, jantar, vou ter que pegar táxi, Uber, vou ter que transitar lá, né? Quem já foi para São Paulo sabe que de Maringá para São Paulo de avião é muito mais rápido do que do aeroporto de Guarulhos até Alphaville, onde eu fiquei a última vez. Então, demorei o dobro do tempo no trânsito do que o prazo de ir daqui para São Paulo, né? Então, assim, é normal essa demora. E essas despesas que você contraiu, esses compromissos que você precisou pagar para estar na recuperação judicial, na Assembleia, no quadro, né, na Assembleia de Credores, isso não vai ser reembolsado. Mesmo que você seja um trabalhador, mesmo que você seja, sei lá, um dos mais favorecidos dentro do quadro geral de credores, você não vai ter esse reembolso, salvo as custas processuais que você tomou, né? Por exemplo, você precisou entrar com recurso e esse recurso você ganhou. A outra parte é condenada às custas processuais, ela vai ter que te reembolsar. O devedor vai ter que reembolsar você disso. E as custas processuais ali envolvendo honorário do administrador judicial, que é diretamente a empresa que tem que arcar. Então, essas despesas, quem tomou não vai ter de volta, a não ser aquelas custas processuais. A trava bancária nada mais é do que aquelas dívidas que eu comentei na primeira aula sobre princípio, né? Princípio da preservação do mercado financeiro. Lá eu mencionei o artigo 49, parágrafo 3º e 4º. Não vou adentrar muito nesse quesito, porque nós já falamos na hora que nós tratamos daquele princípio e nós já superamos esse assunto. Essa trava bancária, ela é respeitada dentro da recuperação judicial para que o mercado financeiro possa regular taxas de juros mais competitivas, porque se o risco for muito alto, as taxas de juros sobem e aí o mercado quebra totalmente. Nós vamos ter um colapso aí financeiro. Nós temos também como exclusão os créditos fiscais, seja de natureza tributária ou não. Até mesmo aquelas multas, os impostos devidos, não estão sujeitos à recuperação judicial. Eles vão entrar, nós vamos trabalhar sobre isso na questão de transação tributária. É o que fala o artigo 10º-A, tá? Mas nós vamos tratar disso numa aula específica, que é de uma importância gigantesca. Muitas vezes a empresa está quebrada por conta de impostos, não por conta de credores demais.
mas esses impostos estão excluídos daqui. O que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar sobre isso. Nós vamos falar o que fazer com esses débitos tributários aqui, especialmente falando na transação tributária, dentro da recuperação judicial, que vai salvar a empresa. Ali nós temos os adiantamentos de contrato de câmbio, também já falando no parágrafo 4º, né, do artigo 49, são aqueles contratos de troca, né, financeira de moeda. Né? Então, aquele adiantamento de contrato de câmbio, você não inclui dentro do sistema da recuperação judicial. E o produtor rural tem créditos excluídos? Nós temos, cara, algumas exclusões específicas do agronegócio. Então, lembra só, via de regra, créditos vencidos em vencidos, não importa qual seja. Porém, eu tenho que observar as exceções dos excluídos. Já mencionei vários aqui, de modo geral e amplo, para todo tipo de empresa, inclusive produtor rural. Só que o produtor rural aqui tem a previsão no parágrafo 49, sexto, que ele é específico, né? Dívidas que não sejam relacionadas à atividade rural. Aquele cartão de crédito, aquele empréstimo pessoal, aquele financiamento da casa própria dele, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de loteamento, de terreno que ele comprou. Além da promessa de compra e venda não estar sujeita, por regra geral, aqui também não está sujeito porque não é da atividade, uma atividade imobiliária, né? Então, nós temos que observar se as dívidas que eu estou incluindo na recuperação judicial do produtor rural, se elas são relacionadas ou não à atividade. Não são relacionadas, então sai, exclui. Ah, mas é uma CCB que teve uma destinação para investimento aqui na fazenda. Então, você vai ter que provar isso. Por quê? Via de regra, CCB, cédula de crédito bancário, não é crédito rural. E se não é crédito rural, em tese não é da atividade, mas se você conseguir demonstrar dentro da recuperação judicial que essa CCB foi adquirida para implemento da atividade, né, eu trouxe aqui um capital de giro para poder custear a produção desse ano aqui X, né? Nós vamos ver lá, nós vamos pegar o extrato bancário, ó, caiu o dinheiro aqui, nós usamos aqui, foi saindo, entrando, e aí a gente conseguiu utilizar essa dívida em favor da empresa. Ou aqueles que não forem contabilizados, né? Precisa ser contabilizadas as dívidas, tanto na declaração de imposto de renda, quanto no balanço patrimonial que for realizado antes da abertura do processo de recuperação judicial. Inclusive, no balanço de abertura da empresa, é preciso contar lá as dívidas que foram abarcadas da pessoa física para a pessoa jurídica, daquele empresário individual, obviamente. Nós temos aqui um ponto-chave do produtor rural, que é com relação a crédito rural. Crédito rural é aquele trabalhado em cima da lei, o Decreto-Lei 6767, no qual a maioria dos produtores rurais utilizam, né? Esse crédito rural, via de regra, ele pode ter sido contratado com recursos controlados ou não controlados, recursos livres da instituição financeira, com taxas de créditos de mercado. Mas aqueles créditos rurais com recursos controlados, renegociados por ato de governo, ou seja, por medida provisória, por decreto presidencial, ou até mesmo aqueles recursos controlados estaduais que podem ter sido renegociados por decisão, por decreto, né, estadual, ele pode ser objeto de recuperação judicial? Esses não. Porém, crédito rural, recurso livre ou controlado, vencido, sem renegociação, pode entrar com recuperação judicial, vai ser incluído somente os controlados, renegociados até a data da RJ. Tá? Se ele foi renegociado sem
ser controlado, um recurso livre, renegociado, também pode entrar. Só está excluído o crédito rural com recurso controlado e renegociado. Isso é o que fala o parágrafo 7º do artigo 49. Outro crédito excluído da RJ são os créditos destinados à aquisição de propriedades rurais, né? Então, esses créditos também não estão abarcados pela lei, seja ele crédito rural, seja recurso livre, controlado, não importa. Outro crédito que está excluído da RJ e que, atenção, esse crédito não está previsto na lei de RJ, é a CPR física. Lembrando que a CPR ela é regida pela lei 8929 de 94, né? No artigo 11 dela, fala que as operações de CPR e operações de barter não estão sujeitas à recuperação judicial, né? CPR física, CPR financeira, aquela que você reembolsa em dinheiro e não com a entrega do produto rural, essa está sujeita, né? Mas a CPR física e a operação de barter está excluída. Então, esses são os pontos chaves aqui em relação a créditos do produtor rural que estão excluídos. Fora isso, como eu disse, todos os demais estão aptos a serem renegociados, repactuados dentro do sistema da recuperação judicial. Aí a gente lembra do artigo 10A, né, acabei de comentar, sobre a transação tributária. Esse aqui é sensacional, cara. Você pode entrar com uma RJ para solucionar as dívidas gerais da sua empresa. E aí você acaba pensando, não, mas as dívidas tributárias ficaram de fora, o que eu vou fazer agora? O governo federal, né, o presidente Bolsonaro, que editou a nova lei de reforma da lei de recuperação judicial, ela trouxe o artigo 10A que permite que créditos fiscais da União, tá? Então, muito cuidado com isso, tem gente que confunde, fala assim, agora a lei permite créditos tributários e qualquer crédito tributário vai estar nessa regra aqui. Não, isso aqui é a regra para débitos fiscais com a União, né? Os créditos fiscais com a União estão aqui nessa modalidade de transação. Como que eu vou fazer isso? Em processo administrativo, não é no processo de recuperação tributária, de recuperação judicial. Você vai pegar a comprovação de que você distribuiu a ação, uma certidão de distribuição da ação, uma certidão de que essa ação está ativa, né? Geralmente é essa certidão, você pega no cartório distribuidor do processo, leva essa certidão pro sistema eletrônico, você não precisa ir pessoalmente, mas o processo eletrônico do SEI, da Receita Federal, vai abrir um chamado pedindo a possibilidade de transação fiscal, transação tributária, e ali você pode repactuar essas dívidas tributárias, essas dívidas fiscais, seja ela de auto de infração, seja ela de multas, juros, encargos, tudo mais que tiver ali, você vai repactuar isso. Você vai usar isso para sustentar o seu plano de recuperação, tá? Você vai apresentar essa negociação que você fez, você tinha que ter feito, senão você não ia ter o sucesso da recuperação judicial, e aí você vai poder negociar. Como que é possível essa renegociação? Tem duas possibilidades, duas modalidades. Em até 120 prestações, né? As primeiras 12 parcelas vão ser no valor de 5% do valor da dívida, e da 13ª até a 20ª até 0,6% da dívida, e as demais em 96 parcelas iguais, né? O que sobrar. E a outra modalidade é para débitos de CSLL, né? Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que ele permite aqui uma liquidação de 30%, a dívida parcelada em até 84 vezes,
com a primeira parcela até a 12º, primeiro ano você vai pagar o mesmo 0,5%, da 13ª parcela até a 20ª, os mesmos 0,6%, e o restante em 60 parcelas mensais sucessivas. Aqui nós temos que a lei define o prazo de pagamento mensal, mas e o produtor rural que não tem que tem a sazonalidade, né, das atividades, ele tem as safras, né? Ele precisa que essas parcelas sejam pelo menos anuais ou até mesmo semestrais, enfim, precisa negociar isso, né? Você precisa trazer essa questão para o poder público, para a administração, dizendo, olha, não tem condição de ser pagamento mensal sucessivo, preciso que seja concedido um prazo diferenciado. Aí nós vamos ter que demonstrar isso para o fisco e até mesmo brigar por isso judicialmente, no mandado de segurança, algum tipo de mecanismo jurídico que possa permitir esse pagamento ali sazonal e não mensal, de acordo com a própria operação da empresa, né? A empresa rural tem essa característica diferenciada que precisa ser observada. A partir disso, nós temos as leis estaduais, as leis municipais que vão tratar de débitos específicos, né? A lei federal não pode interferir nos tributos de competência estadual municipal, né? Por uma questão constitucional, seria inconstitucional a lei federal trabalhar em cima de débitos estaduais e municipais, por isso que cada estado, cada município tem feito a sua própria lei com base nessa, como exemplo, né? Essa lei não mandou os estados fazerem isso, a lei não mandou os municípios fazerem isso, mas como forma de receber esses créditos, os municípios e estados estão se utilizando como base dessa lei para fazer programas parecidos, né? A partir da lei 20634 de 2021 do estado do Paraná, nós temos aqui a transação em até 180 vezes, com deságio de 95%. Estado de São Paulo, a lei 17843 de 2021 também, em até 145 parcelas com deságio de 70%. O Estado do Rio Grande do Sul trouxe a lei 16241 de 2024, com deságio de 70% também, e 120 parcelas, né? Assim como a lei federal trouxe. Então, vejamos que as leis estaduais estão seguindo a mesma proposta da lei federal, né? Tem uma diferença ou outra de números, porém a ideia é a mesma, que essas empresas em recuperação judicial possam, de maneira pelo mesmo princípio da recuperação, pelo mesmo princípio de salvar a empresa, de continuar recebendo esses impostos depois da recuperação, de receber aqueles créditos que ela precisa receber, que é indisponível ao poder público perder esse dinheiro, né? Ele trouxe aqui mecanismo também para salvar a empresa, dando desconto e dando prazo, tá? Nós temos essas possibilidades que podem também contribuir com o plano. Por quê? Se o plano de recuperação judicial tiver proposta de pagamento, porém esse pagamento não abarcar as dívidas tributárias, o poder público vai entrar com a execução fiscal, vai tomar os bens da empresa e essa empresa realmente não vai definitivamente pagar, não vai cumprir o plano. Pode ter até o plano aprovado, mas as execuções fiscais vão prejudicar o cumprimento desse plano. Então, nós abarcamos os débitos tributários dentro do plano, nós demonstramos que ele existe, é um compromisso que existe, né? E demonstramos que ele precisa ser cumprido além dos créditos tributários, além dos créditos concursais.
Então, nós vamos trazer isso dentro do plano, né? Que vamos trazer as despesas mensais, vamos trazer as receitas mensais, a projeção que a gente tem dos próximos anos, dizendo então que dentro dessas despesas mensais está inserida essa parcela. Além dessa parcela está inserido os fornecedores que eu ainda tomo matéria-prima, está inserindo ainda os bancos que eu tomei crédito, aquelas alienações fiduciárias que eu ainda tenho compromisso. Então nós temos aqui os bens de capital que eu vendi para saldar parte das dívidas, né, que não são essenciais, bens de capital que a gente precisou se desfazer como forma de recuperar a empresa. Tudo isso a gente traz aqui como forma de demonstrar boa-fé, vontade de trabalhar, isso que o plano precisa demonstrar, que a empresa tem vontade de trabalhar, que ela tem vontade de crescer de novo. Não pode ser um plano vazio, aquele plano do ChatGPT. Precisa ter um estudo econômico, um estudo de financeiro mesmo, estudo administrativo ali da empresa, ver se esses números realmente são objetivos, se esses números são atingíveis. Não adianta a empresa colocar uma projeção lá gigantesca que não corrobora com a economia do país. Se o cara comete uma gafe dessa, ele vai ser massacrado na Assembleia de Credores. Por isso que tem que ter assessoria, não só do escritório de advocacia especializado. Como advogado eu falo isso, só o advogado sozinho não consegue levar para frente uma RJ. Ele precisa do contador, precisa do administrador, precisa de um conselheiro. Uma empresa de relevância precisa disso para tocar, para a empresa funcionar. E o sócio empresário também precisa entender a realidade. Não adianta esse sócio empresário se apoiar nos consultores, falar, não, eles cuidam. Quanto que você faturou no último trimestre? Não, deixa eu ligar lá para o meu gestor. Não, o sócio tem que estar por dentro da empresa. O administrador tem que estar lá, tem que saber dos números, tem que saber qual é a realidade, quantos funcionários você tem, o que você tem de dívida real, com juros e multa e com encargos, quanto você tem de compromisso. E você chegar com o dever de casa cumprido numa assembleia de credores, pode ser e provavelmente vai ter aquele credor que vai impugnar o plano. Vai falar, não vai funcionar, não vai dar certo, tal, não sei o quê. Mas você vem e convence os demais. Você não precisa convencer todos. Eu vou falar sobre a aprovação do plano, eu vou falar sobre como funciona. Mas você tendo esses mecanismos, né, de aprovação aqui, até de créditos tributários, que estão fora da recuperação judicial, mas como a própria lei traz, e as leis dos estados e municípios também trazem a possibilidade de salvar a empresa em recuperação judicial de débitos tributários. Então, na próxima aula nós vamos trabalhar sobre os requisitos da RJ, quais documentos precisam ter, questão de legitimidade, em que local entrar nós já trabalhamos, mas também entra como requisito a legitimidade, os documentos que precisam trazer, os documentos que o produtor rural precisa trazer, tá? E também nós vamos trabalhar sobre a decisão inicial, né? A primeira decisão do juiz, qual vai ser? Vamos trabalhar sobre isso. Forte abraço e até logo.